Vambora, Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Jonathan e está chegando uma grande novidade para vocês, o Podmeta. Para quem não sabe, o Podmeta nasceu no coração do pastor Carlos Agrélio e esse é um podcast que vai somar muito na sua vida e que vai levar um conteúdo de qualidade. Para a gente começar esse programa hoje, nada mais justo do que a gente começar com quem? Com o pastor Carlos Agrélio Eita. e com a Nilda. Polêmicas. Ah, Eles vão contar um pouco pra vocês de como aconteceu o projeto Metanoia e de fato como foi essa trajetória até chegar no dia de hoje. Pra quem não sabe, o Metanoia Radical de São Paulo completou 6 anos. Cara, são tantas edições, são tantas coisas lindas, tantos temas que somam tanto nas nossas vidas, mas hoje o pastor Carlos Agrélio e a Nilda vai contar um pouco de fato como foi essa trajetória até chegar hoje. Vamos lá, pessoal? Pastor Carlos. beleza. Pastor Carlos e Nilda, responda pra gente. Como surgiu a ideia do projeto Metanoia Radical? Conta pra gente aí. Ih, coisa linda tem que contar aqui, viu? Muita coisa boa. Tenho certeza que vai agregar bastante aí a turma que acompanha e que curte, né? Tanto a nossa igreja BC quanto o Metanoia Radical. Primeiro, dizer que eu estou muito feliz, a Nilda também, a gente vai tocar esse podcast que com certeza vai tocar corações e vai ser algo maravilhoso, Podmeta, maravilhoso aqui, tenho certeza que vai agregar bastante no coração de todo mundo. Bom, sobre como surgiu o Metanoia, cara, isso surgiu de uma maneira muito inusitada, mas também muito especial, assim, sabe? Eu estava fazendo um curso na época de mestrado em Arujá, cidade aqui próxima, e lá eu conheci uma galera do Rio de Janeiro, e eles me falaram que tinha um projeto radical lá no Rio. E naquela época eu era bem fechado para essas coisas, para dizer a verdade, né? Eu sei que tem vários pastores hoje em dia, quando ouvem falar do Metanoia, e eu entendo esses caras, eles meio que falam, pô, o que será isso? Como que é? E fica cheio de dúvidas, né? Eu também fiquei assim, então eu super entendo assim, os pastores que hoje têm dificuldade de até liberar suas ovelhas para participar, entendo tudo isso, porque também era assim. Mas, quando eu topei participar do Radical lá no Rio de Janeiro, um projeto da primeira Igreja Batista de Santo Aleixo, do pastor Silas Azeredo, que eu fui lá com a galera, levei uma turma da igreja, na época uma turma que eu estava discipulando, uma galera bem engajada, que queria realmente ajudar no crescimento da igreja, e a partir daí eu falei, cara, é isso. A gente fez o projeto, foi impactante para nós, e começou assim, né, através de um convite de uns amigos que faziam mestrado, e que quando eu topei participar, alguns meses depois dos primeiros convites, foi que realmente a chave virou, e aquilo que eu estava buscando, de fato, para a igreja, uma coisa que viesse realmente trazer um impacto e, sabe, um volume e realmente ajustar coisas dentro da própria igreja, encontrei no projeto Radical lá. E aí depois a gente vai conversar mais os milagres que Deus fez para trazer esse projeto para cá. Uau. Nilda, quer falar um pouquinho pra gente aí desse projeto Metanoia, que tem alcançado tantas pessoas? Fala um pouco aí o que tá no seu coração desse projeto que é lindo. E eu sei que você vestiu a camisa e veste até hoje, assim, com qualidade, com excelência. E isso é muito visível pra gente, né? Conta um pouco aí da sua experiência no Metanoia Radical. E só lembrando, Jonathan, quando eu fui passar no projeto, ela não foi no mesmo dia, ela foi meses depois, né? Porque ela tinha acabado de ganhar a nossa última filha. Ah, que legal! A Isabela. Então, Jonathan, foi desafiador, né? Porque é um projeto, quem conhece o Metanoia sabe a grandiosidade que é o Metanoia, né? E eu lembro de uma frase do pastor Silas que ele falou assim, vocês estão preparados para o que vai vir? E na época nós falamos, estamos, né? Mas a gente não tinha noção do que a gente iria enfrentar, né? E no decorrer do projeto, né? Enfim, foram muita coragem, ousadia, né? Para trazer um projeto como esse. Para liderar um projeto como esse, você tem que ter ousadia, porque a gente está mexendo diretamente com nosso inimigo, né? Exatamente. Então, no decorrer do projeto, a gente sofreu muitos ataques, né? Até hoje, né? Até hoje, né? Até hoje eles sofrem. Até hoje a gente sofre. Mas, assim, vale a pena. Vale a pena tudo que a gente sofreu, tudo que a gente passa, né? Quem conhece o projeto sabe do que eu tô falando, né? Legal. Enfim, mas vale a pena, né? Vale a pena investir em almas, em vidas. Tá. Pastor Carlos, conta pra gente qual foi o seu maior desafio dentro desse projeto.
até aqui hoje, qual foi o seu maior desafio? Cara, eu diria assim, foram inúmeros desafios, né? Mas eu vou mostrar aqui os principais, eu diria, nesse primeiro momento. Eu acho que o grande desafio, um dos grandes, né? Foi que nós tínhamos uma igreja muito fechada na época, para o novo, né? E você pastorear uma igreja fechada para o novo é muito complicado. Então esse foi um desafio importante dentro de todo o processo. Mas graças a Deus que até aqui, esse ponto do desafio em que Deus trouxe para nós já tínhamos dentro da nossa igreja algumas pessoas que acreditavam na visão que Deus estava me dando para a igreja. Legal. Então isso já, de certa forma, deixou o caminho ali, pelo menos alguns metros, já bem plano, né? Um outro grande desafio foi sermos uma igreja pequena, de vila, né? Uma igreja dentro de um contexto de pessoas muito, muito simples, apaixonadas por Jesus, mas de uma simplicidade muito grande, né? De uma condição financeira muito grande. Portanto, uma igreja sem recurso financeiro. Uhum. Então, como que você traz um projeto dessa magnitude que nós temos hoje em São Paulo? Naquela época era impensável, pensando na igreja que nós tínhamos, né? Então, o desafio de ter uma igreja com recursos mínimos, que mal cobria ali as despesas, né? Era um grande desafio. Um outro grande desafio, em terceiro lugar, foi justamente essa questão de onde fazer o projeto. Cara, não... Onde? Como que você encontrar um espaço semelhante ao que eles tinham lá no Rio, na época, quando eu fiz o projeto por lá. Como encontrar um espaço para acomodar um projeto como esse. Esse foi um outro grande desafio, um grandioso desafio que trouxe realmente bastante preocupação, mas eu chego à conclusão, o Jonathan e toda a galera de casa, que é nesses grandes desafios que você vê a graça, a mão de Deus, a bondade de Deus, o milagre de Deus, né? Mas teve um outro desafio que eu achei que foi maior do que todos esses, né? Que em quarto lugar era essa coisa de me convencer, né? Eu era um cara assim muito, como eu falei no início, muito fechado a muitas coisas novas também, né? E meio que eu estava passando isso para a igreja. Eu venho de um contexto muito tradicional, etc. Então isso para mim também foi um grande desafio. Mudar, virar algumas chaves, isso para mim foi bem complicado, né? Ou seja, ser tocado por Deus e Deus chegar para mim em determinados momentos e dizer assim, cara, é a hora, agora esse é o momento. Sabe, você precisa pensar diferente nisso, pensar diferente naquilo, pensar diferente naquilo outro. Você precisa buscar mais conhecimento nesta e nesta área, mudar, sabe? Eu realmente me posicionar e dizer assim para Deus, como Isaías disse, né, em livro de Isaías capítulo 6, eis-me aqui, não foi fácil. Sim. Né? Não, dizer assim, estou aqui, estou dentro de cara, não foi bem assim, entendeu? Sim. Foi difícil me preparar para esse desafio, mudando conceitos, ideias, princípios, religiosidade. Eu acho que essa é a palavra. Religiosidade. Isso foi um aspecto, eu diria assim, muito complicado de mudança dentro de mim, no caso. Sim. Ô Nilder, conta pra gente qual que foi o seu maior desafio aí, dentro do Projeto Radical, o que de fato, desde a primeira edição que você passou até agora, qual foi o seu maior desafio? A princípio foi em questão das nossas filhas, né? Ter alguém para deixar, né? Porque toda edição a gente tem que deixar com alguém. Então, assim, a princípio, meu maior desafio como mãe foi esse, né? Ter que deixar as crianças. Mas, assim, Jo, quando Deus nos escolheu, né? Por algum motivo, Deus nos escolheu para trazer esse projeto. E aí nós vestimos a camisa, né? Nós vestimos a camisa porque nós sabemos o quanto esse projeto é transformador na vida das pessoas, né? Então, assim, por mais dificuldades que a gente enfrentou, que eu enfrentei como mãe, muitas vezes ficando minhas filhas sem o pai, semanas e semanas, né? E eu tive que, né, dar conta de tudo, mas saber que esse projeto ia transformar vidas, então o desafio maior foi esse. O resultado que esse projeto traz na vida das pessoas é o que nos move,
né? Então, saber que Deus ali, ele restaura casamentos, ele restaura a saúde das pessoas, enfim, todos os milagres que nós presenciamos ali, é isso que nos move. Então, as dificuldades ficam pequenas diante do que Deus faz ali na vida das pessoas. Então, a gente se doa nesse projeto, né? E hoje, minha família toda, né? Hoje a gente já Família tem duas... inteira radical. A gente já tem 2 filhas radical hoje, né? A outra já aí chegando, já querendo participar, né? E, então é isso, é a família toda envolvida. Vestimos a camisa, literalmente. Aproveitando a oportunidade, conta pra gente como foi essa experiência de passar na primeira edição. Pra quem não sabe, a edição que a Nilda passou, ela não foi em São Paulo, ela passou lá no Rio de Janeiro. Conta pra gente como é que ficou o seu coração para participar desse projeto, o que de fato te levou aí para esse projeto. Conta um pouco aí, resume pra gente. O que me fez querer participar do projeto foi a transformação que eu vi no meu marido, né? E aí deu... E aí eu senti o desejo de participar, de conhecer, né? O que Deus fez tanto na vida dele que ele voltou transformado, né? E realmente, chegando lá, Deus te reconstrói, né? E você volta de lá realmente impactada, com a sua percepção de vida cristã totalmente, né, redirecionada por Deus. E aí você fala, não, todo crente precisa passar por esse projeto. Precisamos levar esse projeto para São Paulo, porque todo mundo que passou lá junto com a gente no Rio falava isso. Precisamos levar esse projeto para São Paulo. A igreja precisa passar por esse projeto. Então, para mim, foi um divisor de água para a gente, né? Foi um divisor de água, foi transformador. Tanto que nós estamos vestindo a camisa até hoje e iremos vestir até Que lindo. Jesus voltar. Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Então, Pastor Carlos, conta um pouco pra gente aí. Eu acho que dentro do processo do Metanoia Radical, quando você voltou do Rio de Janeiro, você decidiu fazer o projeto Metanoia Radical em São Paulo, certo? Na verdade, foi mais ou menos assim, né? Vou tentar explicar um pouquinho. Quando eu passei lá e que eu entendi que era um projeto de Deus, que a primeira compreensão é essa. Até um testemunho aqui para os pastores, né? Aquela galera que tenha, não só pastores, mas líderes de igreja, a turma aí que é de igrejas evangélicas ou não evangélicas, enfim, onde chegar esse podcast, precisa entender o seguinte, cara, é de Deus, sabe? Se a pessoa ela tem a mínima compreensão de quem é Deus, então não estou falando só para evangélicos ou para católicos, cristãos de modo geral, estou falando para qualquer pessoa de qualquer religião ou alguém que não tem religião nenhuma. Esse projeto ele tem princípios muito fortes e muito claros em Deus, porque ele é alicerçado na Bíblia. Então, ainda que a gente não fala de denominação, a gente não tem nada dessas questões denominacionais, etc, etc, é um projeto bíblico. Então, a primeira impressão que eu tive no projeto de cara é algo de Deus. Ponto. Então, isso já, digamos assim, caiu por terra todo aquele preconceito que eu tinha. E eu os tinha mesmo fortemente, né, de projetos, por ouvir falar de tantos projetos que, na verdade, era apenas uma onda, eram coisas que vinham, que iam, e eram projetos assim que tinham princípios e coisas que realmente não combinavam, eu diria, com aquilo que eu acreditava, né? E eu já vi muita coisa lá fora. Então eu tinha um preconceito. Então essa palavra aí para o pessoal que procura sobre o Metanoia Radical, sabe? É um projeto maravilhoso, projeto de Deus. Então isso foi o que me impactou logo de cara, né? Então eu retorno para São Paulo com alguma galera que foi comigo, uma turma que foi comigo, uma turma abençoada, muitos deles estão comigo até hoje, inclusive de liderança do Metanoia. E eu retorno sem nenhuma expectativa de trazer para São Paulo. Por todas as razões que eu falei antes, né? Igreja pequena, não tinha grana, onde que você vai fazer um projeto desse? Coisas dentro de mim ainda que precisavam ser tratadas, etc. Então, sem nenhuma expectativa. Mas eu tinha uma coisa legal comigo ali. Eu falei, cara, eu preciso ver na igreja quem mais quer ir, né? E a turma que foi comigo, eles voltaram assim, com uma avalanche, né? Vão levar todo mundo da igreja. Foi o que a Nilda falou, e ela passou 4 ou 5 edições depois que eu passei, né? Mais ou menos, eu não me lembro exatamente, mas foi mais ou menos isso, né?
E aí eu comecei a levar a cada 2 meses um grupo, e esse grupo foi cada vez aumentando, né? Com o passar do tempo, eu posso dizer que a experiência que eu tive lá e indo trabalhar, porque isso foi que virou a chave, entendeu? Então a coisa é mais ou menos assim, você vai, você passa, você gera um impacto em você. É extraordinário. Seja pessoa evangélica, seja católica, seja não religiosa, não importa. O impacto é forte no ser humano, no indivíduo, na pessoa, no seu ser, independentemente de quem ele é, independentemente do que ele acredita e o que ele faz. O impacto é forte. Isso é uma coisa, isso é maravilhoso. Só que ir servir é outro impacto contínuo. São doses cavalares de compreensão, de graça de Deus, de bondade, de entendimento de si mesmo. Há um impacto fortíssimo. Então, ir trabalhar, né, eu só percebi isso depois, o quanto que era bom. Então, qual era a minha intenção? Vou levar gente. A galera quer ir, vai ser legal para você, vamos embora. A gente leva. Só que servindo lá, eu percebi que eu estava fazendo bem para mim. E não era só porque eu estava levando pessoas, é porque estava fazendo bem para mim. Cada ida, cada vez que eu participava das edições do Radical lá no Rio, aquilo fazia muita diferença na minha vida, fazia muita diferença na minha família e muita diferença no meu ministério. Entende? Então isso foi sendo muito forte, né? Então as coisas vão acontecendo, elas vão sendo, Deus continua, Deus não para, ele continua. Ele é uma fonte inesgotável de graça. Então não para. E isso foi consolidando e a partir daí, trabalhando, servindo, sendo preenchido, sendo completo por Deus, foi que veio a seguinte pergunta, no início lá atrás, né, do pastor Silas, pastor Luciano Teixeira, que era um outro pastor de lá também, né? Cara, e aí? O que impede de você levar um projeto como esse para São Paulo? Eles começaram a fazer essas perguntas e eu dava todas as desculpas que eu dei logo no início. Igreja pobre, tal, dificuldade, não sei o quê, um monte de coisa eu falava. E uma certa vez, depois talvez a gente entre nesse assunto, né? Foi um cara que passou comigo lá, chamado Nalon, que me fez a mesma pergunta, servindo comigo lá. Perguntou basicamente a mesma coisa. E aí, Agrélio, quais as maiores dificuldades que você tem de liderar um projeto desse lá em São Paulo? Primeiro que eu não me achava capaz também, para ser bem sincero, né? Tipo assim, é graça de Deus mesmo. Então, foi nesse contexto, entenderam? Que eu comecei a construir a ideia de trazer para cá. Foi trabalhando e as perguntas que foram chaves, né? E cada resposta que eu dava era como que Deus falava assim, tá bom, e daí? Quem sou eu para você, sabe? Essa coisa assim, é impossível a igreja não ter recurso. Tá bom, mas e aí? Quem vai fazer? Vocês mesmos, né? Parece-me que Deus ele colocou o projeto aqui, Jonathan, e todos aqueles que nos acompanham, né? Para nós, talvez a igreja mais simplesinha de Taboão da Serra, Batista principalmente, a igreja mais, naquele momento bem difícil, né? Para mostrar que não tem nada a ver, nem comigo e nem com as pessoas da igreja, tem a ver com ele. Não é sobre nós, né? Não é. E aí ele foi fazendo os milagres, cara. É bem forte isso aí, mas foi exatamente assim. Ô Nilder, conta pra gente aí, você vestiu a camisa desse projeto, eu imagino que até aqui não foi nada fácil, mas o que moveu o seu coração a continuar? O que me moveu a continuar? Primeiro que, como eu falei, a gente vestiu a camisa, né, como família, né? Uhum. E aí, pra quem conhece o meu marido, sabe que ele é Bonitão, ousado, né? Bonitão, lindão, fofinho. Sabe que ele é uma pessoa ousada, que ele não tem medo de enfrentar o desafio, né? E como a gente tá junto, a gente também vai sonhando, vivendo os mesmos sonhos que ele, né? Como família. E você viveu mesmo, né? Sim. 100%, né? 100%, né? Como diz no casamento, na alegria e na tristeza. Então, assim, passamos por muitos desafios, superamos muitos desafios, né? E superamos ainda, né? E iremos ainda superar muitos desafios, porque nós não estamos fazendo para o homem, né? Nós estamos fazendo para Deus. Sim. Então,
Mas eu creio que quando a gente está fazendo para Deus, a gente é atacado de várias formas, né? De todos os lados. Mas nós estamos fazendo para Ele, e é o que importa. Sim. E com isso, Jonathan, eu aprendi a blindar o meu coração e a minha mente. Né? Porque nós sofremos muitos ataques. Né? Eu não vou citar aqui, porque eu acho, né, não tem necessidade. Mas se sentir, pode citar, filho. Só não citar não. Fica à vontade. Dá lugar. Sobre as afrontas mesmo, né? Dá Que lugar, Satanás ele se levanta, né? Quando você está fazendo a obra, quando vidas estão sendo restauradas, casamentos estão sendo restaurados, pessoas estão sendo salvas, pessoas estão voltando para Jesus através de um projeto no fim de semana, o que os púlpitos, né, acho que o Carlos até vai falar sobre isso, mas o que os púlpitos não estão alcançando, né, num culto de domingo, o projeto ele alcança centenas de pessoas num único fim de semana. É isso mesmo. Então, é isso que nos move, a continuar. É saber que nós estamos nos doando ali, nós estamos sofrendo todo tipo de ataques, mas nós estamos fazendo para Deus, é sobre Ele, é para Ele, né? Não é para o ser humano. Então, assim, nós e centenas de pessoas que estamos servindo num fim de semana, não só nós que sofremos, né? Mas todo mundo que está ali. Todo mundo passa por batalhas espirituais muito, né? Somente nas semanas que antecede o projeto, né? Muito sérias mesmo. O inimigo ele tenta de todas as formas, né? E o que nos move é isso, é ver o resultado, é ver o que Deus faz na vida das pessoas. Então, vale a pena. Eu já quero aproveitar a oportunidade, né? E você que não passou ainda no Metanoia Radical, eu sou exemplo vivo de tudo isso que eles estão falando, claramente. E seria injusto eu não falar com vocês. Eu nasci na igreja, já participei de vários projetos, cresci dentro do berço evangélico, mas o Metanoia Radical, ele mudou a minha vida totalmente, assim. Eu tenho uma paixão e um apreço que é inexplicável. E o Metanoia Radical, ele virou chaves que eu nunca imaginei que eu conseguisse em algum outro momento virar. Sobre religião, sobre ficar preso a doutrinas, porque o que o pastor Carlos Agrelli disse para vocês aqui, e a Nilda, que não é sobre o Jonathan, não é sobre o pastor Carlos Agrelli, não é sobre a Nilda, é sobre de fato quem é Jesus. E o Metanoia Radical, ele te mostra exatamente isso, que é tudo sobre Jesus. É quem ele é, por quem ele é e o que ele pode fazer na minha vida e na tua vida. Isso é fantástico e esse é o melhor preço de passar num projeto desse. Então, meu maior conselho de alguém que passou recentemente, eu passei na 35ª edição. Isso tem mais ou menos um ano que aconteceu essa edição. E assim, mudou a minha vida e vale a pena você também. Não perca a oportunidade, não ouça o que as pessoas vão te falar. Queiram, de fato, ter a experiência de estar no projeto Metanoia Radical. E eu tenho certeza que você não sairá da mesma forma que você entrou. Isso irá transformar a sua vida. Isso irá te levar para lugares que você vai falar assim, poxa, hoje eu entendo de fato quem é Jesus sobre a minha vida. E o quanto que eu quero servir ao Pai, porque de fato nós não merecemos nada, mas pela honra e pela glória do Senhor, a gente alcança lugares maravilhosos, porque Ele é bom o tempo inteiro. Uau, isso aí. Então, eu não quero me emocionar aqui, então eu vou jogar a bola aqui pro pastor testemunho, né? Carlos Agrelli aqui. Pastor, vamos lá. Bora. Você tinha um sonho, você veio para São Paulo, você tinha uma ideia. O que de fato fez você executar esse projeto? Para quem não sabe, o Metanoia ele alcança muitas pessoas hoje. É uma proporção gigantesca. E o pastor Carlos Agrelli, eu queria muito que você contasse um pouco daquelas metas que vocês tinham no primeiro projeto, da quantidade de pessoas, do lugar, onde ia ser, como ia ser, e você foi para um sítio. Conta pra gente sobre isso. Ih, cara, isso aí vai dar para dividir o podcast em uns três podcasts. Mas vou sintetizar por favor. aqui. Vou sintetizar aqui. Fica livre. Para deixar bem claro para todo mundo. Cara, isso é uma pergunta que eu gosto muito de falar sobre isso. Porque assim, lembra, eu falei lá atrás que Deus ele foi fazendo os negócios, né? Ele foi mudando, ele foi ajustando, colocando pessoas, etc. Mas um dia, depois de todos esses desafios que eu recebi, no sentido de o que impede, e eu colocava todas as problemáticas à mesa de quem me perguntava isso, especialmente o pessoal de fora, e também alguns aqui da igreja, cara, a gente não tem lugar. A gente não tem lugar, a gente não tem como começar. Sim. Um certo dia, numa segunda-feira, lá no curso, em Arujá, porque eu ia pro curso, dormia lá, né, junto com
com os pastores, tinha um alojamento, fazendo curso de mestrado. E à noite, já tinha mais ou menos alinhado com o pastor Silas Azeredo que nós íamos já pensar como que seria, né? E ele perguntou para mim assim, então, cara, eu vi na minha agenda, depois de um bate-papo, né? Eu vi aqui na minha agenda que eu tenho em março. E eu falei, quanto de março, pastor? E ele falou assim, no dia 17. Perdão. No dia 17 de março. Nós estávamos em 2016, que ele falou isso, já no final do ano de 2016. Não era final do ano. Não era final do ano. Desculpa, não era final do ano. Mas meados ali do ano de 2016, ele falou, eu tenho o ano que vem, 17 de março. E eu falei, então é essa data. Ele falou que tinha essa data para vir ajudar a gente com o projeto, para vir nos dar suporte, né? Para nos abençoar aqui, trazendo uma galera e tudo mais. Eu já estava trabalhando lá com eles desde 2015, um ano e pouco, levando pessoas e tal. E ele marcou isso aí. Só que, quando ele marcou esse dia, nós não tínhamos sítio. Não havia 1 metro de chão, não havia 1 palmo de chão. E pela fé, eu senti claramente no meu coração Deus dizer algo mais ou menos assim, tá? Eu não sei se era muita emoção, né, e desejo realmente trazer depois esse projeto para cá, mas eu senti Deus dizendo assim, coloca o pé. E a gente estava numa fase dentro da nossa igreja que a gente falava muito sobre essa questão de servir, muito sobre essa questão de estar cumprindo o propósito, muito nessa questão de crescimento da igreja, muito nessa questão de fazer as coisas acontecerem de fato, né? Então a gente estava nessa pegada bem interessante, bem legal. E aí eu vou dar um passo de fé. Então tá marcado, pastor. Falei para ele que estava marcado. E sem ter nada, né? E marcamos. Pela fé marcamos. Isso foi bem legal. Passou algum tempo, o Nalon, ele tinha me falado, na verdade ele tinha me falado um pouco antes, mas foi depois dessa conversa que a coisa tomou corpo, né? E o Nalon falou assim para mim assim, pastora Grelli, eu tenho uma herança lá em Biúna, um terreno, e a gente, cara, vamos lá dar uma olhada para ver se serve para um dia você fazer o projeto lá e tal. Eu falei, embora. Marquei com ele e fui, né? Fomos eu e o Renatinho, que é um cara incrível aqui da igreja, uma ovelha querida e um dos meus braços direitos aqui, né? E eu fui com o Renatinho na época, para você ter uma ideia, o Renatinho não era nem radical ainda, não tinha tanta gente assim que eu levei, ele não tinha ido. E nós fomos e lá ele me perguntou se aquele lugar servia. 2,5 alqueires de terra. E eu falei, cara, serve. Mas não tinha nada construído, não tinha uma telha, não tinha um pedaço de parede na área que ele tinha como herança. A gente retorna para São Paulo e eu lanço o desafio para a igreja. Na época tinha um grupo grande na igreja, assim, de grande não, né? Era um grupo pequeno, desculpa, mas era um grupo assim bem envolvido, né? Com a visão da igreja, muitos já estavam naquela visão que Deus estava me dando. Já estava na igreja desde 2013, essa época já era 2016, né? E aí eu trouxe isso para a igreja. Nesta reunião eu ouvi algumas coisas interessantes. A primeira delas foi, é isso aí, pastor, vamos para cima, se Deus está nos direcionando, vamos trabalhar e vamos conseguir, né? Mas eu também ouvi muita coisa ao contrário. É impossível, não dá, não vamos conseguir, isso não é de Deus, né? Isso não vai durar, se acontecer não vai durar, vai dar muito trabalho, porque não tinha nada lá no sítio. Então ficou nessa questão, nesse conceito. Mas eu me apeguei, primeiro, à decisão que eu tinha tomado, junto ao pastor Silas e outros pastores que estavam lá no dia, a um grupo de pessoas que eu já tinha identificado dentro da igreja, que estavam coladas comigo, e que esses caras que tivessem que derramar o sangue lá, eles iam derramar, junto comigo lá. Então eu tinha uma galera, Jonathan, muito de Deus comigo. Uau. Deus colocou assim, sabe quando Deus ele te coloca vários guerreiros, várias pessoas que fazem parte do exército, mas junto a você ele aproxima sempre uma galera. Sim. E diz assim, velho, se morrer, morre todo mundo. Se vencer, vence todo mundo. Você tem um grupo atrás, mas você tem uma turma, que eu não vou correr o risco aqui de falar o nome de cada uma delas, porque primeiro,
que os nomes delas estão registrados no céu, diante de Deus. Eles têm o seu galardão garantido. Segundo, são pessoas muito especiais, eles sabem que eles são, porque eles estão comigo até hoje. Nenhum deles arredou o pé, desse time que eu estou falando, desses caras que desembainharam a espada e falaram, bora. Entre eles, obviamente, a Nilda, né? E vambora. Depois que a gente pegou esse terreno, em Biúna, no outro final de semana a gente já estava lá, andando por tudo que é lugar, pensando o que seria feito. Não tinha dinheiro, agora a gente tinha um pedaço de terra. Começamos a fazer campanha dentro da igreja, né? Várias campanhas, para levantar recursos para mexer nesse terreno que o Nalon havia passado para a gente, não como donos, mas ele deu um empréstimo, comodato, e até fizemos um documento em relação a isso. 2,5 alqueires, 57 mil metros quadrados de terra. A gente teve de comodato lá em Biúna, no nosso sítio, que hoje é nosso. Quando a gente começou, depois de muito desafio, várias pessoas da igreja cooperando, irmãs vendendo pano de prato, fazendo trufa, fazendo almoço, feijoada, a gente conseguiu levantar 15 mil, foi o dinheiro que a gente começou lá com a máquina, né? Passando a máquina e tal. Quando nós começamos com a máquina, isso já em final já de 2016, quando a gente começou com as máquinas, eu cheguei à seguinte conclusão. Pasme, isso aqui é forte, hein? Eu ia todo dia para lá, todos os dias eu ia. Eu tinha que ir e voltar, todos os dias, nesse período, nessa primeira fase, para acompanhar a máquina que nós havíamos contratado para fazer uma terraplanagem, sem saber o que a gente ia construir em cima. E eu ia para lá todos os dias e voltava. Um belo dia eu estou parado lá, vendo a máquina trabalhar, e me veio a seguinte questão. Esse lugar é pequeno. Não vai dar para fazer aqui o tamanho que Deus quer. E aquilo me assustou profundamente. Porque veio claro no meu coração, assim, gente, de uma forma muito, muito estranha, que eu não consigo explicar. Mas é assim, é pequeno. E eu entendi que era pequeno para o tamanho do sonho de Deus. Entende? Só que com isso vem a preocupação. Eu não sabia como construir, porque não tinha dinheiro. O dinheiro que a gente tinha era só para a máquina. E vários irmãos com várias bainhas, né, com várias espadas desembainhadas para lutar junto comigo. E nessas caras eu confiava, como confio até hoje. E mais uma vez, todos eles estão comigo. Esses de linha de frente estão comigo até hoje. Uau. Nesse projeto, né? E agora ficou pequeno. Nem começou, já tem data, eu já considerava tudo aquilo pequeno. A pergunta é, o que fazer quando Deus diz para você que aquilo que você está lutando para fazer não está do tamanho que ele planejou? E aí, pastor? O que fazer? Então você responde, né? Eu vou responder. Quer falar alguma coisa sobre isso, Nilda? Não, pode. Desses desafios que a gente teve lá? Mas conta pra gente, Nilda, porque pelo que o pastor fala e comenta, ele ficou um bom tempo indo e voltando, né, pra casa, então a ausência do marido. Como é que foi isso pra você, assim? Mas isso foi no início, depois eu fiquei semanas, quinzenas lá. Então conta pra gente aí como é que foi isso. Eu acho que quem sentiu mais foi as meninas, né? As crianças, né? De ficar sem o pai semanas e semanas, né? Que realmente ele só vinha no domingo pro culto e segunda-feira ele voltava. Chegar sábado à noite. Então, as meninas, como eram pequenas, elas sentiram bastante, né? Sim. E eu, como eu já tinha vestido a camisa, pra mim tá tudo certo. Pra você era muito mais fácil, né? Assim, porque você já tinha entendido entendido o que o Senhor tinha ministrado ao coração de vocês, né? E era necessário, né? Sim. A gente tinha um prazo a cumprir, né? Então, ele tinha que estar lá, né? Sim. E como ele sempre fala, né? Exemplo, né? O líder tem que ser exemplo. Então, ele sempre estava à frente de tudo, né? Ele nunca deu ordens, né? Ele sempre estava à frente, liderando. E por isso que nós temos esse exército hoje com a gente, porque ele está à frente, né? O líder está à frente, sempre está em todas as etapas, né, do projeto, ele está à frente. E a gente ouve isso, né, irmão, dos irmãos. A gente só está lá porque o pastor está à frente. Isso fica bem claro, né? O pastor Carlos Agrelli, ele é o primeiro a chegar no evento e ele é o último a sair sempre em todas as edições. Eu lembro que de umas cenas que mais me marcou é que, voltando do projeto, o pneu do ônibus furou. E eu não conhecia o pastor Carlos, nem eu, nem o meu amigo.
E eu lembro que ele foi o cara que desceu do carro dele pra de fato ver o problema do pneu. E ele ficou lá até o final, até solucionar. E aquilo me impactou. Porque ele não era só o presidente do evento, o presidente do projeto, mas ele era o cara que de fato vestiu a camisa e falou: eu vou estar aqui no começo e no final. E é visível isso. Então quando você passa nessa edição, você vai perceber isso assim. Você vai olhar e falar: o Jonathan falou sobre isso. E é real. A Nilda e o pastor Carlos, eles vestem a camisa com excelência, se dedicam isso o final de semana 100%, né? E esse projeto é lindo, mas então... Acho que foi nesse momento que o Paulinho falou, né? Que Exato. tinha feito um comentário de que a gente estaria com os acampantes até o final. Porque na sexta-feira você disse assim, ó: eu prometo levar vocês E trazer. E ele cumpriu essa promessa, isso marcou a gente, né? Porque naquela época eu não conhecia o pastor Carlos Agrelio direito, eu não tinha tanto contato, e o Paulinho falava muito pra mim assim: olha isso, Jonathan, ele prometeu que ele ia nos levar e trazer, e ele cumpriu isso. Isso marcou um pouco a minha edição, assim, eu lembro muito bem disso. Legal. A gente tem alguns lemas no Metanoia, e um deles é que ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. E é todos fazendo, mais um lema, né? Todos fazendo tudo até que tudo esteja pronto. Então, assim, a gente não deixa ninguém para trás, né? A gente é o primeiro a chegar, o último a sair, isso sempre, acampante, né? Isso, assim, é na igreja, né? É não só no projeto, mas na igreja também, assim, né? O projeto é lindo, mas eu quero fazer uma pergunta desafiadora. Eu tenho que acho que eu tenho que voltar lá. Então volta, Lembra termina. que eu cheguei e falei que é pequeno. Tem a segunda parte. É verdade. Ainda, né? Volta aí, Lembra disso? Não esqueço. Isso que é muito importante, porque é assustador para todo mundo, mas isso pode de alguma forma edificar a fé da galera, isso pode de alguma forma mexer com o coração das pessoas, de alguma forma isso pode tocar, né, e levar as pessoas disso um pouco mais para frente. Quando eu cheguei a essa conclusão de que a área que o nosso irmão Nalon tinha passado para a gente de comodato seria uma área pequena para o tamanho do sonho de Deus, do projeto, eu comecei a andar na região. E assim meio que preocupado, mas eu via mato, né, e eu fui andando. Né? E nessas andanças eu descobri uma outra área. Sabe, meio desbravador? Cortando mato, passando por baixo, não derrubando árvore, gente, mas... O aventureiro, né? Andando ali e tal. E... Aí eu acabei descobrindo uma outra área, assim, enorme, muito grande. Nessa área que eu descobri, depois de limpar alguns matos, eu descobri que já tinha algumas coisas construídas. E eu falei, uau, que lugar é esse? E comecei a adentrar, porque estava tudo abandonado, e depois eu descobri que estava abandonado há uns 15 anos. Então você imagina como é que estava algumas áreas que estavam construídas ali. E eu comecei a entrar dentro desses ambientes. E eu falei, Jesus, está aqui o lugar. E aí eu entendi por que Deus usou o Nalon e me levou para lá. E agora a gente tinha a área dele incomodato, e agora eu tinha pelo menos um olhar numa outra área que seria ideal para o nosso projeto. Mas que não seria do Nalon, seria de um outro dono. Seria de um outro dono. Qual o desafio agora? Encontrar esse dono e convencer ele a alugar para nós. Porque a gente tinha uma data. Faltavam, nesse período aí, faltava o quê? 5 meses, 6 meses para a edição. Muito próximo. Enquanto isso, eu tinha uma galera trabalhando a nível de escritório, etc. E 2 em 2 meses. E depois passou de 1 em 1 mês levar pessoas no Rio para aprender o projeto, para a gente ter mais conhecimento a respeito. Resumindo, descobri a área, fui procurar o dono e encontrei o dono. Pergunta aqui, o Carlinhos, que é um cara que é incrível, um amigão nosso, que mora em Biúna e ajuda a gente desde a primeira edição. Assim, maravilhoso, um cara de Deus, assim, que a gente tem um respeito, um carinho, uma consideração incrível. Ele nos apresentou o dono, eu fui conversar com ele, descobri que ele era um japonês, né? Portanto, uma pessoa bem firme nas suas convicções. E aí eu tive a primeira reunião com ele, até o resumo do resumo. Primeira reunião com ele, eu consegui marquei a segunda reunião, e todas as reuniões que eu tinha com ele, pouco ele falava. Eu falava, ele, tá, entendi. Nos despedimos e ia embora. Segunda reunião, marquei a terceira reunião, na quarta reunião, foi que ele falou mais abertamente comigo, e ele disse assim, então esse projeto que você tem é para uma igreja, né? Eu falei, sim senhor, é para uma igreja. Senhor Maurício, o nome dele.
E aí ele falou assim, então tá bom, então pode usar lá. Assim. E eu falei para ele, isso já na quarta reunião com ele. Né? Três dessas 4 reuniões, 3 foram feitas lá em Biúna e uma fora de lá. Mais próximo onde ele morava, levei ele numa churrascaria. Me lembro até hoje o valor que eu paguei na churrascaria. Na época foi R$360. Nossa. Como que você arruma R$360 numa fase que a gente estava? Deus abençoou e a gente conseguiu pagar a churrascaria. Eu o convidei e fui com ele. E na quarta reunião, isso lá em Biúna, próximo do escritório onde ele trabalhava, ele falou, pode usar. E eu fiquei muito feliz. E falei assim, ok, senhor Marício, muito obrigado. E quanto que a gente vai pagar de aluguel? Ele falou assim, não paga aluguel. Do jeito japonês dele falar, né? Não paga aluguel. Eu falei, mas como que vai ser? Ele falou assim, não, é só usar. Eu falei, mas a gente pode usar por quanto tempo lá? Ele falou, o tempo que preciso, 10 anos, tá bom? Uau. E eu falei, tá mais do que bom. Já viu aquela história assim que... como é que minha mãe dizia, meu Deus? Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Uhum. Eu confesso, o pastor aqui, sem fé, fiquei meio preocupado. Falei, não pode ser. Que é assustador também. É assustador. Mas aí, Deus, cara, o tempo todo Deus, sabe? Deus, Milagres, Deus, Milagre fazendo se explica. milagres. E aí, então, ele falou, pode usar 10 anos. Ele falou, só tá sem luz, liga a luz e lá e tal. E aí, cara, a gente foi pra cima. Agora sim, a gente tinha uma área... Que era aquilo que Deus tinha Que era ministrado aquilo no seu que Deus coração. tinha ministrado no meu coração. Uau. Agora sim. E aí a gente pôde unir as 2 áreas e a gente tocou o barco. Trabalhamos e foi nessa fase. Eu ia todos os dias e voltava. Todos os dias mesmo, segunda, sexta, sábado. Sábado era quando eu conseguia levar mais gente da igreja, porque o pessoal reservava o sábado para trabalhar lá, né? Muita gente mesmo. Isso era uma grande bênção. A gente colocou a Kombi da igreja, a gente levava. Mas de segunda, sexta e sábado eu ficava lá. Eu, mais uma pessoa, na época tinha um rapaz chamado Wagner, ficava comigo. Enfim, né, durante o período que ele estava de férias, depois outras pessoas vieram, foi benção. Então, nesse momento, a gente tinha a área que Deus queria, mas tivemos que trabalhar muito. Enquanto isso, as irmãs, os irmãos, ofertando, vendendo pano de prato, trufa, enfim, se movendo de uma forma extraordinária, para que o que entrasse de dinheiro a gente usasse na semana, comprando as coisas, materiais e tal. E agora foi quando eu comecei a ficar mais tempo lá no sítio. Então eu ia na segunda e voltava no sábado à noite para o culto de sábado na igreja. Sim. Colocava alguém para pregar na quarta-feira, que tinha culto na quarta-feira naquela época. E eu ficava lá de segunda a sábado. Porque agora a gente tinha algumas coisas construídas, a gente adaptou, colocou uma porta, botamos um fogãozinho lá, uma cama e dormia lá. Uhum. Numa área coberta que tinha lá nessa área do seu Maurício Tachibana na época. Ih, tem muita coisa. Tem muita história. Tem muita história, né? Tem muita história. E eu quero falar, Jonathan, que não só eu vestia a camisa, como várias irmãs, né? E também que tinha crianças pequenas, né? E no final de semana a gente ia pra lá pra cozinhar pros homens, né? Que estavam trabalhando. Uhum. E não só isso, mas pegar no pesado. Pegamos no pesado. Muito. Construção lá também, a gente tava lá. Fazendo Ajudando massa, na construção. carregando tijolo, Então... limpando então, assim, mato. não fui só eu que vestia a camisa, mas tem muitas mulheres que estão conosco desde o começo que realmente se doaram lá, né? E é muito interessante quando você fala isso, Nilda, porque o que me vem à memória é que, de fato, vocês entenderam mesmo o projeto e entenderam que o projeto era de Deus e que tudo que vocês pudessem fazer para somar, para agregar e para ser suporte, né? E vocês fizeram isso com excelência e fazem isso até hoje, né? É um trabalho lindo e vocês vão ver isso de perto, eu tenho certeza disso, né? Sim, quem não vê vai perder uma chance incrível na vida. Não, vai ser certeza, sim. É um negócio impressionante. Mas, vamos finalizar aqui, mas antes de tudo isso, pastor, eu gostaria que tanto você quanto a Nilda desse um pouco um conselho sobre por que passar no Metanoia Radical. Uhum. Quer começar? Não, pode falar. Cara, seriam muitas razões, né, do porquê passar no Metanoia. Mas eu acho que a principal delas eu acho que a pessoa merece. Eu sei, foi o que eu pensei aqui agora. Eu acho que a pessoa merece passar, sabe? Eu acho que é uma questão de se dar uma oportunidade.
Sabe quando você está num tempo assim cansado e você fala, cara, se eu pudesse ir hoje com a minha família para um retiro, para um hotel, né? 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, não importa. Sabe o que é ir para um hotel fazenda, né? E descansar? E a gente fala o seguinte, cara, eu mereço isso. Então o cara fala assim, eu mereço isso. Trabalhei pra caramba, lutei o ano inteiro, eu mereço férias. Sabe esse momento na vida de uma pessoa? Sim. Trazendo isso para a sua pergunta, o cara merece conhecer o projeto. O cara merece conhecer o que é o Metanoia Radical. O cara merece ter essa experiência. Sim. Não estou falando, obviamente, eu acho que o pessoal entendeu, a galera entendeu. Não estou dizendo que o Metanoia Radical é um hotel 5 estrelas, muito longe disso. Não estou dizendo que o Metanoia Radical é um hotel fazenda, sim, muito longe disso. Não estou dizendo que o Metanoia Radical é uma casa na praia, sim, com piscina aquecida, seja o que for. Não estou dizendo isso. Mas eu estou pegando o conceito de merecimento. Uhum. O Metanoia vai trabalhar um lado do ser humano que nenhum outro projeto que eu conheça faça. Eu também não. O Metanoia vai trabalhar na vida do indivíduo questões e áreas assim tão bonitas e tão especiais que, por mais que ele ame a Jesus, existem algumas coisas que ainda eles não foi tocado. Sim. E o projeto meio que abre isso para o cara ser tocado. Por mais que ele tenha conhecimento de Deus, seja teólogo, PhD, enfim, o que for, há coisas ainda a serem ministradas por Jesus e parece que Jesus usou esse projeto e usa para fazer isso, sabe? Então, é merecimento. O cara merece ter essa experiência. Legal. Todo mundo merece, eu acho. Sua vez, Nilda. Conta pra gente aí. Ele roubou minha frase. Eu ia falar justamente isso, né? Todo ser humano precisa ter essa experiência com Deus que em outro lugar você não terá. É impressionante o agir de Deus naquele lugar, né? Então, assim, eu diria que só quem já vivenciou, só quem passou, que pode falar, né? Que entende o que a gente está falando, né? É verdade. Então, assim, você que não passou, passe, porque Deus vai falar de uma maneira tão extraordinária com você que você vai falar, uau, por que eu não vim antes? Né? Então é isso. Só vem. Só vem. Só vem. Mas tem uma coisa também, se me permite, que é a seguinte, o Metanoia Radical, ele tem essa finalidade, né, de trabalhar o homem no todo, como eu falei. A Nilda falou, e dessa questão do merecimento. Mas existem algumas outras áreas que, às vezes, as pessoas ficam pensando assim, mas por que eu devo ir uma vez que eu já sou evangélico ou religioso, ou, sabe, ou tão firme? Porque foi a pergunta que eu me fiz, né? Por que eu vou para esse projeto? Disso, eu já estou ativo na igreja, eu já faço parte do ministério, já estou aqui executando, já estou super envolvido na igreja. Por que eu preciso ir no Metanoia? Eu me fiz essa pergunta também. Então, eu acho que tem muita gente que pergunta isso e que querem resposta para isso, né? É só ir. Eu acho que é meio a Natanael, né? Quando ele perguntou, pode vir alguma coisa boa? Se referindo a Jesus, né? Sim. De Nazaré, e aí o irmão fala assim para ele, cara, vem ver. Sabe, esse lance exatamente. Assim, de vem ver e aí vai se surpreender, né? Eu acho importante também eu falar uma outra coisa, né? Para até mesmo fechar a questão do sítio, tá? E aí eu quero olhar para a câmera aqui e falar sobre isso, que eu acho que também é bem legal, se me permite. Veja, eu falei que um era comodato, o primeiro terreno, que era, eu entendi que era pequeno pelo tamanho do sonho de Deus. Eu falei que quando eu entendi isso, que eu comecei a correr atrás, recebemos o empréstimo do outro terreno. Sim. Então nós tínhamos 2 terrenos, que tem uma média aí de 35 alqueires, então isso dá para mais de 800 mil metros quadrados. E toda essa área, hoje, 6 anos se passaram, 7 anos na verdade, né? Porque o Metanoia tem 6 anos, é um pouco menos de 7 anos,
que foi o tempo de construção, de melhorias, etc. Toda essa área hoje, passados-se aí quase 7 anos, toda essa área é do Metanoia Radical, da Associação Metanoia Radical. Compramos a primeira área, que era de comodato, compramos e estamos pagando, né, a segunda área, Glória mas a logo Deus. já vamos concluir o pagamento. Lembra? Não tínhamos nada para começar. A gente colocou o pé e Deus, ele pôs o chão, ele colocou o chão para nós. Incrível. Sabe? E a gente conseguiu consolidar isso. Então, 6 anos já se passaram de projeto. Mais de 11 mil pessoas já passaram pelo projeto. Todas elas foram tocadas de alguma forma, Sim. em alguma área. E todas elas, eu acredito, que têm boas lembranças, mesmo aquelas que não voltaram para servir, têm excelentes memórias do que elas viveram lá. Sim. Isso eu tenho certeza, isso é extraordinário. E uma outra coisa, cara, que talvez você não vá perguntar, mas eu preciso falar isso. Não, você fica à vontade. Cara, eu preciso falar isso. Lembra, eu estava nesse trabalho ferrenho lá, eu, uma turma comigo, lembra aqueles caras com bainha, com as espadas fora da bainha, e, cara, toda uma batalha espiritual. A gente via assim, licença, eu não sei se os caras acreditam nisso ou não, mas a gente brigava com demônios mesmo, era um negócio doido. Ah, imagina. Né? Era batalha espiritual o tempo todo, um peso, um ataque vindo de todos os lados. De todos os lados, a gente em oração, em jejum, em clamor, mas com a espada na mão, e um time de homens e mulheres, guerreiros mesmo, firmados na brecha, e a gente trabalhando de um período de segunda a sábado, né? Outro período de de domingo a domingo, né? A gente teve que trabalhar dessa forma. E então a gente... E tinha uma equipe de escritório, né, que cuidava das inscrições e tudo mais. Essa parte é importante também, porque quando foi me perguntado quantas pessoas eu queria levar no Metanoia isso é Radical legal. São Paulo... Isso é muito legal de falar. Tá vendo? Lembrei agora, vou falar. Boa, pastor. Me perguntaram assim, cara, quantas pessoas você quer, os pastores amigos, né, levar no Metanoia Radical na primeira edição? Eu falei 200 pessoas. Acampante, 200 pessoas. E aí falou, não desiste disso, não vai acontecer. Primeiro que ninguém conhece Metanoia em São Paulo. Não existe projeto radical em São Paulo. Vocês serão os primeiros. Isso fica registrado. Hoje existem outros projetos radicais que vieram de outros lugares, né? Alguns nasceram até do próprio nosso projeto. Né? Tem uma turminha aí que quis abrir um projeto. Vamos falar dessa forma, não, né? E tá tudo bem. Para minimizar, né? Para minimizar E quis abrir um projeto a partir do nosso. Tudo bem, estão tocando o barco aí, cada um. Agora, eu falei 200 pessoas, tá? E nós somos os primeiros, não os primeiros, nós somos o primeiro em São Paulo, né? O primeiro. Glória a Deus. Isso é lindo, isso é extraordinário. Deus nos deu essa graça, cara, de começar. Se daqui mais alguns anos tiver 30, 40 projetos, glória a Jesus, também por isso. Mas está na história que Metanoia Radical São Paulo é o primeiro no estado de São Paulo. Sim. E aí é a graça de Deus pura, porque 40 milhões de habitantes, sei lá quantos milhões de igrejas existem em São Paulo, Deus escolheu uma igreja pequena, batista, na rua São Paulo, né? Na época, hoje a gente está em outro lugar, na rua São Paulo, mas o nosso prédio está lá. Sim. É o prédio da igreja. Deus escolheu em Taboão da Serra, no meio de igrejas gigantes, maravilhosas, igrejas de Deus, igrejas especiais, igrejas lindas, ricas inclusive, no meio de todo esse povo lindo que Jesus tem aqui em São Paulo, Deus escolheu uma igrejinha pequena, na rua São Salvador, na rua São Paulo, número 160, no Jardim São Salvador, né? Hoje nós estamos na Estrada das Olarias, número 720. Boa, é uma pastor. outra realidade. É uma outra realidade. Mudou bastante, né? Aqui no Jardim Triângulo, mudou bastante, mas a gente começou lá, sabe? Deus escolheu a nossa igreja. Sim. E isso, cara, não tem preço. Isso, assim, pode virar o mundo de cabeça para baixo. Isso sempre vai ficar registrado no coração, no meu e de milhares de outras pessoas. E então, a pergunta era, quantas pessoas? E eu falei 200 pessoas. Não dá, porque não tem projeto radical, primeiro projeto, nananana. Eu falei 200 pessoas. E me envolvi no trabalho. Era de domingo a domingo nessa fase.
É que você viveu intensamente isso. Intensamente. E as meninas trabalhando, né? A galera trabalhando de secretaria, correndo e tal, e não sei o quê. E chega uma ficha, chega outra, chega uma ficha, chega outra, chega uma ficha, chega outra. 2 dias, 3 dias, 2 dias, eu acredito. Antes da edição, no dia 17 de março, eu perguntei para Janaína, que Essa história é legal. que ela está conosco até hoje, né? Sim. Um beijo para Janaína. Hoje ela é mamãe pela 2ª vez, está em casa cuidando do Fernando, né? Primeiro teve o Felipe, agora o Fernando. Eu perguntei para Janaína, que na época ela era nossa secretária, né? Hoje ela está em outra função de coordenação do Metanoia, mas na época ela era secretária do Metanoia. Eu perguntei para ela, Jana, quantos acampantes tem? Uau. E ela falou, temos 203 acampantes. Se isso não é fé, Incrível. 3 dias, cara. é impossível, né? De 2 a 3 dias. Aquilo para mim foi assim, tipo, cara, isso vai dar muito certo. Eu Isso imagino. vai dar muito certo, porque Deus, ele agiu de uma forma sobrenatural. Então, aquilo que poucas pessoas acreditavam, né, Deus fez. Deus fez. E eu Isso é imagino que extraordinário. pra você e pra Nilda foi a afirmação mesmo, assim, né? Vocês, durante todo esse processo, vocês não tinham nenhuma dúvida que Deus estava conduzindo tudo isso, mas alguns detalhes e sinais muito específicos, né? Esse número do pastor Carlos Agrelli, ele falar que teria 200 acampantes e quando vocês finalizam as inscrições tem 203, né? Imagino que pra você, assim, conta um pouco como foi isso, esse começo pra você, Nilda, assim. A expectativa, né, a gente fazia, né, só imaginando que ia dar certo, né, na expectativa, a gente não pensava nos obstáculos, né, Joe? E a gente cantava muito a música que fala que nós vivemos de milagre, né? Não sei a letra. Como é que é? Do Tales, né? A resposta é que eu vivo de milagre. A resposta eu vivo de milagre. Eu Então a gente vivo cantava de muito essa milagre. música. Sim. Todo culto. Porque de fato... porque de Todo fato, culto era música tema. era música tema. Porque de fato era isso, a gente vivia de milagre. A Por quê? Valdinéia falava assim, não tem dinheiro, Não tem pastor, para dinheiro. cobrir tal material. A Aparecia, resposta é que eu vivo de milagre e vai Não Não aparecer. tem dinheiro para comprar telha, para cobrir o cheque. Naquela época usava cheque bastante, né? Não sou dessa época. Deus não era. Tô brincando. E detalhe, E né, Deus amor? mandava que- cobrir o cheque. E Deus mandava. Impressionante. E detalhe, que a igreja não tirou R$1 dos cofres para o projeto. Então, realmente, a gente viveu de milagre. Sim. Deus provou que era ele que estava Ele no que tá negócio. Ele é o fazendo. dono do negócio. Isso é importante que a Nilda falou. É legal vocês Né? comentarem sobre isso, Sim. né? Porque um dos propósitos, quando a gente começou na igreja, como era uma igreja que tinha assim, uma certa dificuldade em muitas áreas, uma igreja batista às vezes tem isso, eu tinha um grupo de pessoas lá que não aprovavam e não apoiavam o projeto. Não aprovavam mesmo, né? E não queriam o projeto lá. Nem sem conhecer. Sem conhecer não queriam, né? E outros que passaram a conhecer, depois mudaram de ideia e também não queriam. Aí esses o Senhor Mas levou. o grupo que a gente tinha firme, Deus usou esse Deus grupo. usou esse pra- grupo, né? Grandemente. Tá Mas aí aí, firme, né? aí eu fiz um compromisso com Deus e com esse grupo que estava fechado comigo. A gente não vai usar 1 centavo da igreja. Até hoje é assim. A gente não vai usar dinheiro da igreja para cobrir o Metanoia Radical. Sabe? E como que você. O único recurso que a gente poderia ter Era o da igreja. era o da igreja, mas não tínhamos porque foi uma decisão nossa, Sim. diante de Jesus. E Jesus supriu, cara. Uau. Supriu. E outra coisa, Joe, é o cuidado que Deus teve. E assim, ali os irmãos eles estavam à mercê de um acidente, é uma mata fechada, né? Sim. Então assim, correndo risco de, Ah, sim. né, amor? Várias vezes ele correu o risco de ser picado por uma cobra, não só ele, mas outros irmãos. Ah. Ele caiu de um andaime de 6 metros, 5 metros de altura. É e quase 6 metros não de se- altura. Tá no inteiro chão aí, já. ó, não quebrou nada. Eu fui curado dessa queda. fui Eu tinha curado do uma ombro. dor no ombro. Eu tinha uma dor no ombro terrível que me incomodava há anos, né? Quando eu trabalhava com mármore, eu pegava muito peso. Sim. Então criou-se aqui no meu ombro esquerdo uma Bursite? eu acho que é por sítio, mas era uma dor que às vezes impedia que eu dormisse bem. Tá bom. Durante anos. Depois que eu sofri essa queda de quase 6 metros de altura, lá, numa área nossa lá, caí mesmo, direto no chão. Tinha um outro garoto comigo, o Patrick, ele caiu, mas ele ficou despendurado no andame. Eu caí mesmo, direto no chão. Uma semana depois eu falei, ué, mas tem uma coisa estranha. Primeiro que eu achei que eu ia morrer da Sim, queda, imagina, né? né? 5 O pessoal metros, ficou né? Como é que você preocupado. faz? Aí depois, Mão de Deus, né? depois uma semana depois mais ou menos,
eu fiquei, peraí, mas tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando o quê? A dor. Sumiu. A dor sumiu, até hoje não sinto essa dor. Fui curado na queda. Glória a Deus, tá vendo? Até isso, e fora as vezes que Deus me livrou a mim e outros irmãos de Eu choque, quero de contar um relâmpago. episódio que foi assim muito marcante, né? Foi uma Kombi, né? Tem uns irmãos que é fim de semana e uma família inteira, a família do Ricardo, da Flávia, com as crianças dentro da Com Kombi, a Kombi Diego, capotou com várias pessoas. e graças a Deus não aconteceu nada, nem um arranhão com eles. Nenhum arranhão. Então assim, em todo momento a gente viu a mão de Deus ali cuidando, A Kombi tá livrando, amassada até hoje pra mostrar que a gente usa a Kombi, mas ela tá mostrar amassada. que a aí. gente vive de milagres. Ela capotou. Então, se hoje você pudesse falar um pouco sobre o que te marcou, esse foi o momento da Kombi. Vários, né? Esse foi um dos momentos, né? dos. Mas é como a gente acabou de falar, né? Foi um milagre, que até agora a gente vive de milagre. Porque você conhece lá, você sabe como é É que a gente não pode falar os detalhes, A porque gente isso não aqui vai... porque o Metanoia, a gente não tem segredo, ele tem surpresas. Então, a gente não pode contar tem o que coisa que a gente acontece não lá. pode contar. Infelizmente, Mas uma galera. coisa que eu quero falar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você Uau. naquele lugar. Então vá, só vá. Glória a Deus. Deus vai fazer. É isso aí. Que pastora Nilda, isso, ó. hein? Que Pastora Nilda lindo. deu lugar agora, Nossa, fluiu aqui. Para, já Foi maravilhoso, né? Muito obrigado, de coração. Eu tenho certeza que isso vai impactar muitas pessoas nesse primeiro episódio. Esse projeto piloto, né? Que hoje nasce... Pô de meta. O Pod Meta. Nasce hoje. Né? Nasce hoje, começa a partir de hoje. E eu tenho certeza que esse podcast vai alcançar muitas vidas e vai falar tanto ao teu coração que nós temos certezas que você vai escrever seu testemunho e nós vamos ler eles aqui em um determinado momento e eu tenho certeza que isso vai impactar a tua vida. Então, pra gente finalizar, pastor, convida as pessoas aí pro Metanoia Radical. Cara, Metanoia Radical, todo mundo tá convidado. Pastor, cara, esse projeto pode abençoar muito a tua igreja. Muito, sabe? Se você souber utilizar essa ferramenta, Metanoia é uma ferramenta, né? Que não tem segredos, tem surpresas. Surpresas que vai mudar a mente de muita gente na sua igreja. Se você souber utilizar essa ferramenta de Deus na sua igreja, se Deus te der graça, posso te ajudar nisso? Te dar algumas dicas, te dar algumas orientações, né? Cara, vai abençoar demais a sua igreja. Você que é pastor, de pastor para pastor. Não é um projeto que fica inventando a roda, não é um projeto que vai tirar ninguém da sua igreja. Que vai tirar ninguém da sua igreja. Claro, isso é muito importante que a Nilda falou. Não tem essa finalidade, não tem esse perfil, não é esse o propósito, mas é muito longe disso. Pastor, algumas pessoas mudam de igreja para outra igreja, por N razões. E às vezes, infelizmente, a culpa é nossa quanto pastor, porque a gente se acha meio dono da ovelha. E a gente acha que elas são obrigadas a viver dentro de um modelo que a gente criou, que a gente aprendeu. Sim. Sabe? E quando essas pessoas elas são libertas dessas correntes denominacionais, digamos assim, às vezes elas vão embora e elas se encaixam em outro lugar. Isso acontece, mas não é culpa do Metanoia Radical, como eu vejo que não é culpa de nenhum outro projeto. É que às vezes a gente tem uma visão limitada, né? Tem coisas que eu ainda estou descobrindo de Deus, eu estou avançando nisso, eu quero o novo de Deus. Mas as minhas ovelhas elas são livres e eu as amo. Tenho ciúmes sobre elas, é lógico. Mas eu as amo tanto que elas são livres, entende? Agora, não tem finalidade de tirar ninguém da igreja, de ninguém, o projeto Metanoia Radical. Não tem. Inclusive lá, essas pessoas são desmotivadas a fazer isso. Muito pelo contrário, a gente incentiva elas a serem bênçãos em suas igrejas. Sejam bênçãos na sua igreja, serve a sua igreja. É que às vezes a ovelha chega na igreja e o pastor está lá travadão, né? Querendo que aquelas pessoas fiquem dentro de uma caixa. Exatamente. Quando elas querem servir. Às vezes o cara nem sabe onde que aquela pessoa quer servir, onde ela tem dom, porque ela chega, quando ela passa o Metanoia, cheia de ideia, de expectativa, de vontade de virar o mundo de cabeça para baixo. Cabe o pastor a dar esse direcionamento. A gente não tem como projeto finalidade de mudar a estrutura de igreja nenhuma, de mudar a teologia de igreja. A gente não mexe nisso, a gente não toca nisso. Ainda que seja um projeto bíblico, não existe finalidade alguma nossa no sentido de dizer, olha, você agora tem que mudar a estrutura da sua igreja, mudar a liturgia da sua igreja, muda nada.
É o pastor que é o líder da igreja, ele é o anjo da igreja, ele é a pessoa que deve conduzir o seu rebanho. Então, para você, pastor, cara, abre o seu coração, conheça mais sobre o projeto, tem dúvida, vá conhecer, pega na mão da sua esposa e vá você um líder maduro da sua igreja, entende? Eu tenho certeza que vai mudar muitas coisas na sua cabeça. E aí você vai fazer o quê? Vem conversar comigo, cara. Minha rede social tá aberta aí. Sim. Né? Meu número, telefone, conversa comigo, troca ideias, vamos trocar figurinhas, eu vou poder orientar, ajudar, né, no que for possível para abençoar grandemente a sua vida e abençoar a sua igreja. O projeto é uma ferramenta de Deus para abençoar ministérios, abençoar pessoas, abençoar pastores, abençoar a igreja de modo geral, tá bom? Então vem com a gente, para você que não é pastor, que nos encontrar aí pelas redes sociais, nosso Instagram, que bomba, graças a Deus. Graças a Deus, É. né? Muito bom. Venha, nos encontre aí pelas redes sociais, no Instagram, dentro também do canal do YouTube. Do canal do Não é YouTube, isso? Spotify. Spotify. Qualquer dúvida, entra nas nossas redes sociais, que você vai ter todas essas informações. Show. Mas já aproveitando, Nilda, já que o pastor Carlos Agrello convidou os pastores, né? Convida as esposas dos pastores para passar no Metanoia. E as pastoras. E as pastoras, né? É isso aí. Esposa, você tem que estar do lado do seu marido, apoiando ele, incentive ele a participar do projeto, porque como o Carlos acabou de falar, né, não é objetivo tirar ninguém das suas igrejas, ao contrário, o projeto Metanoia, ele tem fortalecido as igrejas, ele tem despertado os pastores a criar projetos, né? Então, assim, é uma ferramenta de Deus que vai fortalecer sua igreja. Então, você, esposa, pastora, venha participar, venha conhecer o projeto. E o projeto é uma ferramenta que está aberta para qualquer pessoa. É só nos procurar. Então é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? É só para dizer, metanoia muda a mente. Metanoia, Mudança de mente. mudança de radical. mente, mudança de mente, metanoia. Exatamente. E lembre-se disso, e essa frase me marcou e me marca até hoje. Não tem nada tão bom que não possa melhorar. Isso Uau. vai marcar a sua vida, e essa frase vai ficar enfatizada no teu coração, e todas as vezes que você se achar bom em algo, você vai falar, não tem nada tão bom que não possa melhorar. E isso transforma, isso muda, isso é um renovo que todas as pessoas precisam. E o objetivo do Metanoia Radical não é falar sobre placa de igreja. Você que é católico, qualquer religião, vá no Metanoia Radical, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso e vai ser lindo. Amém. Combinado? Pessoal, Combinado. então, o podcast, o Podmeta, acaba aqui agora. Nilda, faz seus agradecimentos. Pastor Carlos, faz seus agradecimentos. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Primeiras damas. Eu creio que é o primeiro aí, podcast de vários, né? Porque vamos trazer pessoas para dar testemunho aqui, né? Vai Do ser que lindo. Deus fez na vida dela. Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade. Pessoal, é o seguinte, a Nilda tá falando aqui agora, e dentro de um dos episódios que vai acontecer do Podmeta, assista o testemunho dessa mulher. Isso vai impactar a sua vida de uma forma linda. Você que é mulher, você que tem família, você que é casada, ou para quem tem um casamento, tá passando por um problema, assista esse podcast. Ouça a história dessa mulher e vocês vão ver como vocês vão ser transformados e impactados pela história dela. Assim, desculpa, Nilda, mas eu precisava falar sobre isso, porque a sua história me impactou de uma forma linda. Assim. O seu testemunho, a sua história de vida, a superação, e de fato você compreendeu tão claro o que o senhor fala sobre a mulher estar do lado do esposo, que é tão visível isso e tão latente que nada mais justo do que a gente ter um episódio para você contar a sua história, de como você chegou até aqui. Isso vai ser lindo e vai alcançar muitas vidas, e eu não tenho dúvida disso. Né? Vamos fazer, vamos Desculpa contar. atrapalhar aí, viu? Mas eu precisava falar sobre isso. Mas é isso aí. Temos que compartilhar, né, aquilo que Deus Sim. fez nas nossas vidas, né? Então é isso. Quero agradecer, né? Muito obrigado. Agradecer porque Deus colocou uma ferramenta nas nossas mãos que, aos nossos olhos, né, amor? Somos muito pequenos, né? E Deus, por algum motivo, Ele nos escolheu. Amém. E nós estamos aqui para servir ao Senhor e servir a você. Então, venha Amém. participar conosco. Amém. Também queria agradecer aqui ao Lucas, né? E a Leila, Eu ia fazer isso. por estarem aqui, né? Lucas, muito obrigado. Cara, eu sou seu fã. Não, eu E sou você fã sabe dele, eu sou o disso. fã número 1. Existe uma disputa aqui, mas assim, eu conheci o Lucas primeiro, Mas brincadeira. eu me tornei mais fã do que você. Mas eu então. aprendi dentro do Metanoia a saber dividir. E eu divido o Lucas com você tranquilamente, pastor. Porque o Você Metanoia saiu me bem, ensinou hein, isso. cara? Sem ciúmes. Uhul, sem ciúmes. Saiu bem. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu amo a vida do Lucas, eu amo a vida do pastor, eu amo a sua vida, Nilda. Leila, muito obrigado. Sim, Bem lindo, você bem é lindo. fantástica. Deus abençoe sua vida, sempre e constantemente. Então é isso, pessoal.
Muito Não, obrigado. Não tem agradecimento ainda, Não, cara. calma, tem um pastor ainda. Desculpa, gente. Tá querendo, tá Ciúme- vendo? já que tem ciúme, Ele né, tem Jonathan? ciúmes, ele é Tem ciumento, ele é Jonathan, ciumento. é. Pular o cara, meu. Veja só. Ele é ciumento. Ó, eu quero agradecer ao Jonathan. Obrigado Amém. por ter conduzido aqui esse nosso meta, né? Pod Meta. Obrigado por ter conduzido, também por ser Vestir a camisa junto também, né? comigo um dos idealizadores, né? Eu, você, o Lucas, a Leilinha, a Nilda, a gente está pensando junto o meta. Sim. Então isso também é motivo de gratidão. Mas eu não posso deixar de fechar, cara, e fazer alguns agradecimentos a mais aqui, Amém. além de vocês, né? Cara, eu quero agradecer a Igreja Batista no Jardim São Salvador. Amém. Sabe que em 2013 eu e a Nilda assumimos a Igreja Batista do Jardim São Salvador com muito orgulho. Uma igreja belíssima, sabe? Com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas. Com algumas pessoas que tinham uma visão muito mais interna do que externa, Sim. muito mais bairrista, né? Sim. do que uma visão, eu diria assim, mais de reino. Sim. Mas é uma igreja normal, entende? Sim. Mas uma igreja belíssima. E quando eu falo que uma visão mais centralizada para si mesma, isso não diretamente é uma crítica, Sim. mas é uma constatação de algo que era, né? Mas assim, uma igreja que nos acolheu assim maravilhosamente. Então tudo que Deus, vou repetir, e vou repetir, e vou repetir, e vou repetir. Tudo que Deus está fazendo através das nossas vidas, sabe? Ele começou na Igreja Batista no Jardim São Salvador. Amém. Sabe? Glória a Deus. Centenas de pessoas que chegaram para Cristo no Brasil, sabe? Hoje eu posso dizer em várias partes do Brasil, até do mundo, né? Que a gente tem radicais na Europa, radicais nos Estados Unidos, tem radicais espalhados por vários lugares. Tudo isso começou com a Igreja Batista em Salvador. Então eu tenho que agradecer essa galera, cara. Sim. Sabe? Desde os seus fundadores, a turma que plantaram a igreja lá. A igreja está há 46 anos, igreja belíssima, igreja de Deus, sabe? E que todos aqueles que continuaram com a gente e aqueles que foram embora são pessoas que eu tenho respeito, tenho admiração. Cada um tem o seu tempo devido em determinado lugar. Aqueles que foram, Deus permitiu que fossem para que também sejam bênçãos em outros lugares, para que outros ocupem lugares desses para nos levar e nos trazer até aqui. Entende isso? Super. Então, a graça de Jesus, eu quero agradecer a todos que quando eu cheguei em 2013, lá estava na Igreja Batista, no Jardim São Salvador. Quero agradecer aos que foram para outros ministérios e aqueles que permaneceram. Eu quero agradecer aqueles caras, aquelas mulheres que até hoje, até me emociona, até hoje estão ali, ó. Eita, enfileirado comigo. Mas o senhor chora? Eu sou inchorável, mas é que eu preciso de água. Ah, entendi. Porque aqui tem uma fama que o pastor Carlos Agrelli, ele nunca chora. Eu sou inchorável. Ele é inchorável. Aqui acho que é o clima. O ambiente, né? O ar-condicionado tá ligado, não sei. Entendi. Eu quero agradecer essa turma, cara, porque a gente saqueou o inferno juntos, sabe? Nós saqueamos o inferno juntos. Então, esses caras que não desistiram, tiveram inúmeros motivos. Tentaram desmotivar de todas as formas, foram atacados de todas as formas, mas não desistiram. Sim. Amém. Então, meu muito obrigado a essa turma. Eles sabem quem são. Eu não vou falar nomes porque eu vou correr o risco de esquecer de alguém. E isso vai ser injusto com quem eu esquecer. Sim. Mas os seus nomes estão escritos. Cada alma que Jesus nos fez alcançar, né? Tem a participação deles, né? Foi Deus. É uma coisa que tem que ficar muito claro para todo mundo. Jesus fez. É Ele que fez, é Ele que faz. Somos apenas peões, somos peão de Jesus, trabalhadores dele. Mas Ele é quem executa o querer, sabe? É Ele é que faz o efetivar das coisas, não somos nós. Tá bom? Mas Ele usa pessoas, e minha gratidão a todos eles, minha gratidão à coordenação do Metanoia Radical, a minha gratidão à galera de liderança da Igreja Batista da cidade, hoje, né? Antes São Salvador, hoje Igreja Batista da cidade. Minha gratidão a todo mundo da diretoria, ao meu colegiado, né? De pastores aqui. Glória a Jesus pela vida de cada um e
estamos só no começo. Amém. Estamos só no começo, com igreja e com Metanoia. Tem muita coisa que vem aí pela frente. O Carlos falou que a gente tem vários lemas, né? E um que é muito forte é: uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma salva Glória vale a mais que o Deus. mundo inteiro. Então, nós trabalhamos não só um fim de semana, mas os 2 meses, né? Sim, não para, né? Com o objetivo de salvar. Se for uma alma salva, já valeu todo o esforço. E aí talvez você esteja se perguntando assim, beleza, eu ouvi tudo isso, quando será a próxima edição do Metanoia Radical? A próxima edição do Metanoia Radical vai acontecer no dia 29 e 30 de setembro e 1º de outubro. Então faz o seguinte, já pega aí seu celular agora e anota na agenda. Eu tenho um compromisso. Com quem que você tem um compromisso? Com o Senhor Jesus. Amém. Eu marquei um compromisso com o Senhor e eu quero viver uma experiência que eu nunca tive. Coloca isso no seu coração, assim, ó. Eu quero viver algo novo. E eu te garanto isso, que será algo transformador para a sua vida. Então, se você ficou com dúvida, quer saber mais informações, entra lá no Instagram do Metanoia Radical e lá terá todas as informações. Pessoal, eu queria aqui aproveitar a oportunidade e agradecer. Muito obrigado por todos aqueles que pararam para assistir, que de fato tiveram curiosidades e, gente, isso vai ser lindo. Muito obrigado e até o próximo capítulo. Tamo junto. Valeu, gente. Até o próximo capítulo estaremos aqui. Então vamos lá, galera. Pode Tchau, meta. tchau. Pode meta chegando aí, hein? Uhul! Uhul!